Dentro da cosmologia evolucionista e a cosmologia criacionista, nós temos algo fascinante que tem sido estudado com a radiação de fundo, que é essa temperatura que tem sido encontrada de aproximadamente 3 kelvins no universo. Segundo a proposta naturalista, o universo teria começado com uma temperatura inicial de 10 elevado a 19 kelvins. Note que isso daí é uma pressuposição. E ele teria passado por um processo de resfriamento até 3 kelvins. Agora, para você fazer o cálculo da idade, quanto tempo teria se demorado, o que o pessoal mais usa é o modelo Lambda CDM. Nesse modelo Lambda CDM é o Lambda Cold Dark Matter. O cálculo feito sugere que o universo tem aproximadamente 13,7 bilhões de anos, mais ou menos 0,5% para cada lado. É fascinante sobre isso porque a condição inicial não é conhecida, é hipotético. Agora, como que você pode saber que o final nós medimos, são 3 kelvins. Agora, como saber o inicial? Como dizer que essa idade é absoluta se o padrão inicial, ou seja, se o valor da condição inicial é hipotético? Não somente isso, no modelo Lambda CDM, assume-se apenas que 4% de toda a matéria, de tudo aquilo que se conhece no universo, é matéria bariônica, ou seja, aquilo que a gente estuda em laboratório. Os outros 96% a gente não tem a menor ideia do que é. 73% é energia negra e os outros 23% estão relacionados com matéria escura e fria. Agora, para se chegar a uma idade, entre aspas, absoluta do universo de 3,7 bilhões de anos, colocou-se na equação 96% daquilo que ninguém sabe o que é, e mais uma condição inicial que ninguém sabe se é verdadeira. E assume-se que o universo tenha 13,7 bilhões de anos. Quando nós tratamos do aspecto do outro lado, da cosmologia criacionista, qual a proposta? O universo possui mais estrelas, como eu mencionei, do que todos os grãos de areia, de todas as praias e de todos os desertos do nosso planeta. Bom, o calor produzido por essas estrelas está indo para algum lugar. A pergunta é a seguinte: se nós começássemos com uma temperatura inicial de 0 Kelvin, lembra que no tempo Planck, 10 a menos 43 segundos, após o momento inicial da criação, a temperatura não seria mais 0. Porque 0 significa que tudo está parado. Agora, se deixássemos o tempo percorrer, começando com 0, quanto tempo teria sido necessário para que o universo aquecesse apenas 3 kelvins? Usando as mesmas equações e apenas retirando aqueles 96% de coisas desconhecidas. O universo não teria mais do que 13 mil anos. As equações são as mesmas, só mudou a condição inicial. Se pegarmos o mesmo estudo que tem sido feito, que produz esses 13,7 bilhões de anos, que tem sido assumidos como sendo absolutos, e não é verdade, porque tem uma condição inicial que nós não sabemos se é verdadeira ou não, é assumido como sendo verdadeiro, é também pego 96% de coisas que nós não conhecemos, porque não são testadas em laboratório, que é energia negra e matéria escura e fria. Isso ninguém viu, ninguém sabe o que é, ninguém sabe como funciona, nem se existe, acredita-se que existe. Colocando tudo isso, você tem esses 13,7 bilhões. Mas se pegarmos aquilo que nós encontramos no laboratório, aquilo que tem sido medido, o universo estaria mais ou menos nessa faixa. Eu sei que tem muitos que falam assim, não, mas a Bíblia diz que a Terra tem 6 mil anos, que o universo tem 6 mil anos. Eu entendo. Mas isso é uma questão da Bíblia, não estou dizendo que a Bíblia está errada, o que eu estou dizendo é apenas o seguinte: colocando as equações com o melhor de precisão que nós temos hoje, estaríamos mais ou menos nessa faixa. Existiam dois físicos na época. O físico que achava que o universo era objetivo, realista, positivista a gente fala. E os físicos quânticos eram todos probabilísticos. Então o universo, quando você não define muito bem as coisas, a realidade não está muito bem definida. E o Einstein nunca gostou dessa ideia de um universo que não era positivista objetivo, que não tinha objetividade. Você não detectava partículas, você não encontrava onde você queria, tudo incerto, tudo com probabilidade. Por isso que ele falava, citou aquela velha frase, né? Deus não joga dados. Você está entendendo? Porque uma física probabilista é como se estivesse jogando dado. Você não sabe qual vai ser a realidade amanhã. Você não pode definir uma realidade. Então as discussões filosóficas são fantásticas. Então Einstein queria muito destruir esse princípio da incerteza aqui, ó. Delta X, delta P, igual a H cortado. Tá?
Aí eles montaram um treco chamado paradoxo Podolsky-Einstein-Rose. E foi o Einstein que abriu um negócio muito louco, que eu vou tentar explicar razoavelmente para vocês aqui, que é uma coisa chamada interação. Dois tipos, local e não local. Os cientistas descobriram uma coisa muito interessante, que era o seguinte: se eu pegar um elétron aqui, colocar aqui, o elétron tem uma característica que é o spin dele. A gente diz assim, que spin é a rotação dele, é como ele roda. Ora o elétron roda para a direita e ora ele roda para a esquerda, anti-horário e horário. Então se eu pegar um outro elétron e se aproximar aqui, quando eu chegar com esse elétron aqui, automaticamente eles só podem ficar emparelhados e juntos com os spins invertidos. Por quê? É muito simples você pensar isso. É muito simples. Pega duas engrenagens. Acopla essas duas engrenagens. Se essa engrenagem virar para cá, essa aqui tem que virar para que sentido? Ela pode virar ao contrário? Nunca, né? Então, essa é a explicação lógica de inventar o spin. Eles inventaram o spin. Se eu tenho um elétron girando, e se esse eu tenho que acoplar, se esse vira para cá, anti-horário, o outro tem que estar acoplado, porque é como se duas engrenagens juntas. Uma vira de um lado, outra vira do outro. Isso é natural. Então, eles só podem acoplar assim. Tá? Não tem outro jeito. É os spins invertidos, porque é a rotação invertida. O campo magnético fica invertido também. Bom, aí, se eu afastar esse elétron aqui um do outro depois, então quando eles estão interagindo, a gente diz que eles estão no estado singlet, ou o termo em português do singlet é correlacionado. Eles estão correlacionados. Estão se relacionando, correlacionando, parelhados. Então a física quântica diz que se eu pegar esse elétron aqui e separar a uma distância, pode ser até ano-luz, e vocês vão achar engraçado, só que os físicos já fizeram isso em laboratório e dá certo, viu? Um dos fatores porque a minha teoria desenvolvida nesse livro está funcionando, porque tem experimentos em cima para demonstrar. A ideia é a seguinte: a teoria quântica diz que dois elétrons correlacionados jamais podem ser separados uns dos outros. Você não pode isolar dois objetos quânticos que foram correlacionados. O Einstein queria montar um esquema assim, com esses elétrons correlacionados, para provar que essa teoria estava errada. Aí, a coisa funciona assim, gente, olha. Se eu virar esse spin aqui, para baixo, se eu pegar esse elétron aqui, e fizer isso aqui com ele, ó, ocorre um fenômeno tão maluco na física quântica que instantaneamente esse elétron aqui vira também. Ele vira. Agora vem a pergunta: como é que esse elétron que estava a ano-luz de distância ficou sabendo que esse aqui virou, para ele virar também? Como que ele ficou sabendo? Quem falou para ele? Porque a física que até então, de Einstein e tudo mais, só admitia o seguinte fenômeno: olha, eu só posso interagir com você se nós trocarmos uma informação. Concorda comigo? Tá? Você só está me ouvindo aí, interagindo comigo, porque a minha voz está saindo, está chegando até seu ouvido. Então a gente chama de uma troca de sinais. Só que na época, os físicos pesquisaram as interações só poderiam ser trocadas com sinais eletromagnéticos. Principalmente no espaço. E sinais eletromagnéticos só podiam viajar à velocidade da luz. Ok? E a velocidade da luz, se você separa de um ano-luz, demora um ano para aquele lá receber a informação, né? Que aqui esse elétron virou. Aí a correlação já deixa de ser realidade durante um ano. Né? Durante um ano. Aí já não funciona mais. Já não. Mas a física quântica diz que instantaneamente aquele elétron vira.
É como se ele recebesse a informação instantaneamente. Então tem que dizer o seguinte, não há nenhum sinal trocado. Mas, como ele sabe? Hã? E o duro é que esse experimento já foi feito em laboratório recentemente até. Quando os caras, esses alemães, fizeram aí, botaram uma fibra óptica embaixo do rio, eles estavam fazendo isso aí com fótons, eles estavam fazendo com fótons, correlacionaram fótons. Não é materializar o elétron, ou seja, teletransporte de elétron. Coisa não é teletransporte, ninguém teletransportou fóton nenhum. Né? Porque eu até fico brincando, como é que você pode teletransportar uma coisa que já é tele? Né? Se você só teletransporta uma coisa, se você pega uma coisa que é matéria, que é o elétron, aí eu transformo ele em energia pura e adenso ele de novo com o elétron. Aí é um teletransporte, que é o que a Enterprise quer fazer. Mas se você já é um fóton, como é que você pode teletransportar um fóton? Se ele já é energia, ele já é uma onda, ele já é uma entidade. Então tem muitos questionamentos de pontos de vista teóricos e filosóficos até. Mas o importante é que esse cara demonstrou, isso aqui é chamado Teorema de Bell. O Bell desenvolveu um teorema muito mais interessante para discutir a questão do pares de elétrons e de partículas correlacionadas. Por que elas agem assim? Viu, Zé? Aí eu fui num congresso de astrofísica, né, uma vez, e estava um cara fazendo uma puta teoria cosmológica, tentando criar mecânica quântica e tal. Aí eu faço a seguinte pergunta para o professor. Professor, o quê? Escuta aqui. O que o senhor acha? Se eu mexer no spin de um elétron aqui agora, o senhor concorda comigo que todos os elétrons do universo, vão inverter seu spin também? Você está louco, moleque? Onde você viu isso? Mas não é isso que o senhor acabou de falar com o Teorema de Bell, com quando você tem partículas correlacionadas, se você... mas os elétrons do universo não estão correlacionados. Falei, quem disse para o senhor que não está? O senhor não acabou de falar aí sobre a teoria do Big Bang, que é a teoria que o senhor mais acredita? Que no princípio do universo, você tinha um ponto no universo onde toda a matéria estava aqui. E eu pergunto para o senhor, nesse ponto, tinha ou não tinha que estar todas as partículas correlacionadas? Aí o universo explode. É a mesma coisa, estava correlacionado, depois eu separei. Se eu separei é porque elas estão correlacionadas até hoje. Não importa os bilhões de anos que passou no universo, concorda? Essa ideia tem lógica. Então, como que o senhor me explica que todas as partículas do universo atualmente estão correlacionadas, estão interagindo entre si? Por quê? Mesmo estando a distâncias infinitas, e a interação é instantânea, é não local, não precisa de sinal nenhum ser trocado. Isso dá um pepino, porque você desenvolve a teoria da unidade aí, né? Aí eu começo a bater na teoria da unidade, porque todo o universo é um, está conectado por uma coisa que nós não percebemos materialmente, do ponto de vista material, parece duas partículas isoladas e distantes e separadas, mas no fundo, nós vamos provar que essas partículas nunca foram partículas isoladas, nem tão pouco separadas. Existe uma coisa que as conecta.